Olá, pessoal. Eu sou Thalita Maria, estudante de Direito, e tô aqui para falar com vocês, abrir uma discussão, na verdade, sobre o tema aborto, um tema polêmico e cheio de dúvidas ainda. E para a gente começar falando sobre aborto, vamos lá. Onde começa a vida? A ciência explica que a vida começa a partir da fecundação. E a fecundação acontece quando o ovócito e o espermatozoide se encontram e a partir dali vai gerar um novo corpo. Mesmo que ele ainda não tenha os sentidos nos primeiros dias, ele ainda não possui um formato de ser humano. Mas a partir da fecundação já há vida. E o que mais abre discussões polêmicas sobre isso é com preconceito religioso. Por quê? A igreja, ela abomina o aborto, até porque você está destruindo, interrompendo uma vida. E isso, para ser bem sincera, eu não sou a favor em questões religiosas, apesar de ser cristã. Mas eu digo em favor também da ciência. Por quê? Se você está interrompendo uma vida, entende-se no Código Penal brasileiro que crime hediondo, você está praticando homicídio, um tentado contra a vida. Se já é vida a partir da fecundação, homicídio, aborto, especificamente aborto. E em questão de estupro, o que é que acontece? Será que seria legal, legalmente falando, aborto? Eu, na minha humilde opinião, creio que não. Mas o que é que acontece? O trauma, ele tá lá, na cabeça da mulher. A mulher vai estar gerando, dando continuidade à vida que tá dentro dela, mas ela vai estar pensando como essa criança foi gerada. E o trauma que ela vai carregar não vai esquecer assim do dia para a noite. Ela não vai olhar para a criança e vai pensar, ah, meu Deus, isso tem casos e casos. Ela vai olhar, na maioria das vezes, para essa criança, se essa gravidez não for interrompida, claro, ilegalmente, e vai pensar nas situações que ela viveu. Isso vai traumatizar a mulher. Mas aí é que a família entra em ação e vai oferecer aquele apoio de proteção. Ela vai estar se sentindo protegida, ela pode se sentir segura, ela pode se reintegrar na sociedade, se sentindo segura. Mas aí ela também vai precisar de ajuda psiquiátrica, acompanhamento psicológico, e ela vai acompanhar esse quadro dela. Mas para isso também precisa principalmente da punição do estuprador. Por quê? Ele tem que ser interrompido de ocasionar outro crime, de colocar esse trauma em outra vida, em outra mulher. E a mulher se sentindo segura de que ele foi punido, de que ele está recluso, ela vai conseguir superar mais, com mais facilidade. Então, a questão do estupro é essa. Não é fácil carregar uma vida sabendo que não foi por vontade própria, não foi consensual, e isso dificulta a aceitação do próprio bebê, que isso pode gerar um dano psicológico na mulher. Mas por acompanhamento, proteção da família, apoio da própria família, amigos, etc., ela pode vencer esse trauma. Mas, voltando aos quadros de aborto, 25% das mulheres, as que abortam, 25% das mulheres que abortam, elas têm pensamentos suicidas. O que é que acontece? Ela vai ficar se culpando, isso vai prejudicar o psicológico dela e lá na frente ela pode tanto pensar como consumar o fato de se matar. Isso não é normal, suicídio não é normal. Procure ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo, procure ajuda. Mas voltando para o aborto, 7 vezes mais uma mulher que aborta, ela tem vontade de se matar. Voltando aos quadros de aborto, 25% das mulheres, as que abortam, 25% das mulheres que abortam, elas têm pensamentos suicidas.
o que é que acontece? Ela vai ficar se culpando, isso vai prejudicar o psicológico dela e lá na frente ela pode tanto pensar como consumar o fato de se matar. Isso não é normal, suicídio não é normal. Procure ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo, procure ajuda. Mas voltando para o aborto, 7 vezes mais uma mulher que aborta, ela tem vontade de se matar. Mas por que ela carrega essa culpa? Porque ela tirou uma vida, ela interrompeu uma vida. Mas a gente não tá aqui nem para julgar, nem para dizer o que tem que ser feito. Isso fica para a justiça, caso isso for comprovado, não é isso? E os danos, quais são os danos após o aborto? As mulheres procuram clínicas clandestinas ou até uma vizinha ou remédios, o meio mais fácil para ela, que ela não vai precisar de outra pessoa sabendo, por exemplo. Procurou uma clínica clandestina, fez lá, aconteceu, a vida foi interrompida e ela vai sair de lá com dores, com perfurações no útero. E essas perfurações, essa vida que foi interrompida e foi tirada de dentro dela antes do tempo, é mais fácil para ela, que ela não vai precisar de outra pessoa sabendo, por exemplo. Procurou uma clínica clandestina, fez lá, aconteceu, a vida foi interrompida e ela vai sair de lá com dores, com perfurações no útero. E essas perfurações, essa vida que foi interrompida e foi tirada de dentro dela antes do tempo, vai causar danos e lacerações ao útero, à parede uterina. Isso pode acontecer também que ocasione embolia, que é o rompimento de vasos. Ela pode ter uma hemorragia, chegar a óbito. Ela pode também ter uma necrose. Elas estão mais propensas e mais vulneráveis a ter uma depressão profunda. Por quê? 7 vezes mais uma mulher que fez aborto procura interromper a própria vida, futuramente, claro. Então, se ela procura interromper a própria vida, ela precisa de ajuda psiquiátrica, ela precisa de um acompanhamento. Então, assim, se você precisa de um acompanhamento, se você fez o aborto ou se você pensou em abortar, procure um profissional da saúde, especificamente um psicólogo ou psiquiatra. Depressão não é brincadeira. A depressão mata mais que câncer, porque as pessoas se entregam à doença. E a depressão está presente no câncer, a depressão está presente em outras doenças. Procura interromper a própria vida, ela precisa de ajuda psiquiátrica, ela precisa de um acompanhamento. Então, assim, se você precisa de um acompanhamento, se você fez o aborto ou se você pensou em abortar, procure um profissional da saúde, especificamente um psicólogo ou psiquiatra. Depressão não é brincadeira. A depressão mata mais que câncer, porque as pessoas se entregam à doença. E a depressão está presente no câncer, a depressão está presente em outras doenças. Depressão não é brincadeira. Voltando mais uma vez para o aborto, eu não sou a favor do aborto. Todos os meus comentários e visões foram de acordo com o desfavor. Mas as discussões são abertas e são de um fluxo exorbitante, são inúmeras discussões. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês e também, de acordo com a opinião de vocês, respeito quem é a favor. Não estou aqui para abrir uma discussão de... Enfim, obrigada a vocês. Esse vídeo foi um trabalho da disciplina de bioética e eu quero finalizar agradecendo e conscientizando a respeito principalmente da depressão, que pode ser ocasionada após aborto. Obrigada.